Você acha que magia não pega em pessoa orgulhosa? Atendi uma menina que ela estava recém-separada e o namorado dela era esse tipo de pessoa que nós falamos que é uma pessoa muito orgulhosa. O cara terminou, simplesmente bloqueou ela, fingiu que nem mais existia e fingiu que nada mais estava acontecendo e foi viver a vida dele. Eles moravam na mesma cidade e o cara, se pudesse passar pelo outro lado da cidade para não se encontrar com ela, ele faria isso. Abri o jogo e o jogo tinha mostrado pra mim que, de fato, ele não queria voltar. Ele sentia a falta dela, ele pensava no relacionamento, ele tinha muita saudade. Ele até sofria um pouco por isso, mas ele não queria voltar. Obviamente, o término não se deu somente porque ele é uma pessoa orgulhosa, se deu porque ela era uma menina extremamente dodóizinha da cabeça também. Toda hora brigava com o cara, toda hora tinha um motivo pra poder balangar na cabeça do homem. Não tem pessoa que aguente. Se você é esse tipo de namorada que briga por tudo, ninguém vai ficar contigo. Ok, ela veio pra minha mesa de jogo, arrependida, por favor, eu quero ele de volta, ele é o amor da minha vida, pipipi, popopó. Falei com ela pra poder fazer a obsessão amorosa. Ela fez a obsessão amorosa, porém o jogo já tinha mostrado que ele era uma pessoa extremamente cabeça dura. Detalhe, ela tava bloqueada de tudo. Ah, mas ela poderia mandar uma mensagem pra ele no Insta, tava bloqueado. No aplicativo verdinho, tava bloqueado. Ela tava bloqueada de tudo. E não foi um resultado rápido, tá? Foi um resultado de quase 4 meses dela afastada dele. Ela sabia que estava tendo resultado o trabalho porque os amigos em comum que eles tinham enquanto eram casal falavam pra ela que ele estava sofrendo muito, que ele sentia muita saudade, mas que ele não daria o braço a torcer. Ela me procurou novamente, eu falei que a gente precisaria fazer um reforço, mas para além desse reforço eu passei para ela uma quebra de orgulho para ver se ajudaria no processo. Ela topou fazer a quebra de orgulho e o reforço do trabalho e voilá. Após esses dois serem realizados 2 semanas depois de cada trabalho, ele entrou em contato com ela. Ela ainda falou comigo bem assim, Vitor, parecia que ele estava de fato enfeitiçado, que ele era outra pessoa, porque ele entrou em contato, não questionou nada, não brigou por nada, não falou nada, só queria voltar pra mim porque ele estava com muita saudade. Então toda vez que você pensar que um trabalho pode não funcionar na cabeça de um orgulhoso, saiba que sim, de fato, é muito mais complicado, porque o orgulho é uma pedra no sapato, mas que impossível não é. Se esse homem extremamente orgulhoso, complicado, cabeça dura, voltou para a vida dessa minha consulente, teu macho pode voltar para tua vida também. Eu atendo em média de 5 a 10 pessoas por dia. E na grande maioria das vezes as pessoas acreditam que foram vítimas de trabalhos mágicos. Que foram vítimas de feitiço de separação, de feitiço de destruição ou alguma coisa do tipo. Quando na verdade foi só uma briga mais complicadinha mesmo que separou o casal. Mas um caso esse tempo atrás me deixou muito bem intrigado. A menina me procurou e ela não queria saber sobre vida amorosa, ela queria saber, no final das contas, sobre vida financeira, vida com os amigos e tudo mais. A última pergunta dela na consulta foi sobre vida amorosa. Ao questionar sobre vida amorosa, eu falei que tinha um feitiço de separação na vida dela. Era um feitiço que fazia com que ela e o namorado sempre brigassem e nunca conseguissem ficar plenamente. E ela super concordou comigo e ela disse que sabia que aquilo estava acontecendo. Ela ficou mais chocada ainda quando descobriu que quem fez o feitiço foi a própria mãe. A forma que ela fez o feitiço foi a pior coisa do mundo. Like pra parte 2. Ah, mas fulano é da igreja, fulano jamais faria isso comigo. Escuta esse relato. Há mais ou menos um mês atrás, uma pessoa veio me procurar pedindo uma amarração, falando que precisava salvar o casamento dela e que o casamento dela estava por um fio. Como eu sempre faço, eu fiz uma consulta antes das cartas e analisei toda a situação. E acabei percebendo que tinha uma mulher no caminho deles e que estava afastando o marido dela. No meio da nossa conversa, ela falou, e deve ser a irmã fulana. Aí eu fiquei, irmã fulana? Aí ela falou, ela congrega na mesma igreja que eu. Falei, como assim? Aí ela me explicou a situação. Ela falou que ela era obreira e o marido dela era o pastor da igreja e que essa irmã fulana sempre teve uma inveja muito grande dela. Só que essa irmã fulana estava utilizando de magia para poder afastar o pastor da obreira. Resumo da ópera. A irmã fulana estava usando magia e a obreira queria usar magia para trazer o marido de volta. Não caio nesse papo de que, porque crente jamais faria isso, crente jamais iria procurar magia. Procura sim, eu sou a prova viva. Encontrou uma simpatia que as pessoas falaram que era infalível e que em 2 dias dava resultado. Simpatia essa que envolvia vela, envolvia mel, envolvia açúcar, envolvia sangue. E ela fez essa simpatia como mandava. À meia-noite, na frente da porta da casa dela, ela fez essa simpatia e chamou os espíritos para que trouxessem o ex-marido dela de volta. Feito isso, ela foi dormir.
Ela dormiu por 2 dias muito tranquilo e nada de anormal tinha acontecido. Até que o marido dela voltou para dentro de casa, muito estranho, pedindo desculpa, falando que queria ficar lá. A partir daí ela começou a sonhar com um homem de capa preta, muito alto, que ficava na porta da casa dela e sempre falava: "Você quis e eu fiz. Agora vim cobrar o meu preço." E ela falava que não tinha preço a pagar, porque na simpatia não falava nada dela pagar um preço. E ela fez isso por muitas vezes, até que uma vez ela começou a sentir agressões físicas da parte desse espírito. Ela sentia o corpo dela como se estivesse sendo arranhado. Ela não conseguia dormir. Ela via vultos dentro de casa. Para onde ela olhava, ela via uma sombra, ela ouvia vozes e ela ficou muito perturbada, até que ela procurou um centro espírita para poder ajudar a se tratar. Ela foi, procurou, o centro espírita deu um auxílio a ela, mas não conseguiu resolver o problema e ela entrou em desespero. Até que indicaram o meu perfil para ela e ela veio para poder fazer uma consulta comigo. Nós fizemos uma consulta de espelho negro, pois eu queria ver qual era o espírito e o que esse espírito queria. Basicamente era um obsessor. Era um mago negro. Era um espírito que sabia dominar magia e sabia escravizar outros espíritos. E basicamente ele queria que ela morresse para que ele escravizasse ela. Mas antes disso, ele iria sugar toda a energia dela até consumar de fato a energia dela. No final das contas, eu tentei barganhar com o espírito para poder libertar ela e não ter consequências nenhuma, mas o espírito não quis. Nós tivemos que fazer um banimento. Fiz o banimento. Infelizmente, o marido dela foi embora e a gente teve que tentar trazê-lo através de outros tipos de magia. Ela ainda não obteve o resultado e eu ainda não obtive o resultado do feitiço que eu fiz para ela, mas nós sabemos que o espírito não a perturba mais. Eu não faço magia amorosa porque se ele quisesse estar comigo, ele estaria comigo. Eu não faço nenhum tipo de magia amorosa porque, assim, se ele me amasse de verdade, eu não precisava de magia pra ele estar na minha vida. Escuta só isso então, meu bem. Teve uma menina que chegou pra poder fazer uma consulta comigo e o caso dela era o seguinte: ela tinha terminado o relacionamento, o cara tava muito feliz, muito de boa com ela, eles tinham brigas normais, como qualquer casal, mas nada além da conta, e do nada o cara simplesmente terminou. Não, eles não tiveram uma briga antes pra ele poder terminar depois. Ele simplesmente terminou. Chegou e falou que não queria mais, que não dava mais e era isso. Pois essa menina entrou em desespero, ela já não sabia mais o que fazer, porque afinal de contas não fazia sentido na cacholinha dela o porquê que ele tinha terminado com ela. Veio, fizemos a consulta e o jogo tinha deixado bem claro pra mim que tinha uma energia de uma terceira pessoa em cima dessa situação. E olha que assim, a consulta de 40 minutos foi praticamente 1 hora, porque a gente ficou tentando entender quem é essa terceira pessoa. E ela virou pra mim e falou bem assim: "Ah, Vitor, eu não acho que tenha ninguém ou que ele esteja me traindo ou qualquer outra coisa do tipo pelo simples fato de que ele passa o dia inteiro comigo. Nós passamos praticamente 24 horas juntos." E o jogo estava falando que tinha energia de uma terceira pessoa. Detalhe, eles passavam praticamente 24 horas juntos porque eles trabalhavam numa empresa a qual ela trabalhava na recepção da empresa e ele trabalhava no escritório. Fui puxando mais cartas, fui abrindo o jogo para poder ver quem era a tal da terceira pessoa e essa terceira pessoa trabalhava com ele no mesmo lugar que ele. Para além disso, essa pessoa tinha muito interesse nele, mas o jogo tinha deixado muito claro que eles não tinham ficado. E que essa terceira pessoa estava demandando aquele casal há muito tempo. Eles trabalham na empresa há mais ou menos uns 6 anos. Essa pessoa entrou aos 3 anos atrás. E ela fala que desde que essa pessoa entrou, a vida deles começou a dar uma certa desandada, mas até então não era nada demais. O feitiço que o jogo tinha mostrado pra mim era um feitiço que estava apodrecendo a relação de dentro pra fora. Em resumo, o relacionamento dela foi totalmente acabado porque essa pessoa envenenou o relacionamento dela, colocou tanta coisa na cabeça do macho que o macho simplesmente terminou o relacionamento. E aí eu te pergunto, ele terminou o relacionamento só porque ele quis ou teve alguma interferência ali atrás? Então você já começa a entender a partir daí que o fato de você estar fazendo magia amorosa para reaver o seu relacionamento não significa necessariamente que aquela pessoa não queira estar com você, mas talvez que aquela pessoa não consiga estar com você. E no caso dela, a gente fez a limpeza, um feitiço de proteção e então eu fiz um adoçamento para poder amansar aquela situação e trazê-lo de volta. Foi mais ou menos 1 mês de peleja, 1 mês de luta, mas no final das contas deu tudo certo, eles estão juntos novamente. Eu só fiz esse vídeo porque eu quero que você entenda muito bem que toda vez que você escutar alguém falando que não faz nenhum tipo de magia amorosa, porque se a pessoa quisesse estar com ela, estaria, pense e repensa 2 vezes que não é tão fácil assim.
Talvez no mundo ideal seria fácil desse jeito, mas nós estamos no mundo real e nós somos pessoas adultas e sabemos que nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Como eu sei que vocês gostam bastante, eu vim trazer mais um caso de amarração amorosa. A moça que me procurou disse que ela tinha acabado de terminar o relacionamento. Ela tinha terminado o relacionamento e disse que queria que ele implorasse a volta por ela. E eu expliquei que geralmente esse tipo de magia não é uma amarração, não é uma conexão, geralmente é um feitiço de obsessão. Para deixar a pessoa no seu pé, chorando por você e tudo mais. Inclusive, tem vídeo aqui no meu perfil falando sobre os riscos da obsessão e que pode dar muito ruim. Basicamente, a cliente queria a todo custo um feitiço de obsessão, pois ela não queria que ela voltasse para namorar com ele. Ela queria que ele procurasse ela. De tanto conversa vai, conversa vem, eu fiz o feitiço de obsessão que ela tanto queria. E coisa de mais ou menos 2 semanas o cara tava no pé dela. Tudo que ela queria, na verdade, era dar uma massagem no ego dela. Só que a situação, a princípio, iria ficar fora de controle. Like pra parte 2. Vim trazer pra você mais um caso sobre amarração amorosa. Uma moça me procurou desesperada falando que o namorado tinha acabado de terminar com ela. E que ela precisava muito dele de volta na vida dela e que ela não tava conseguindo comer, nem dormir, nem nada. Normal, a maioria das pessoas que procuram é assim. Até que ela me conta que o namorado dela, 2 dias depois após terminar com ela, já estava namorando com outra pessoa. E que ela achava que a amarração iria dar um jeito no caso dela. Falei, bom, vamos analisar antes das cartas para ver o que as cartas podem falar pra gente. Eu descobri através das cartas que o namorado dela, no caso o ex-namorado, já estava com essa outra menina já tinha um bom tempo. Basicamente, ele só terminou com a atual para poder assumir a outra. E conforme eu fui contando isso pra menina durante a consulta, a menina foi chorando muito. Sabe aquele choro desesperador? Foi o choro da menina. E ela literalmente mudou de ideia no meio da consulta e falou que ela não queria mais uma amarração e nem ele de volta. Que ela queria um feitiço pra ele. E assim eu fiz. Esclarecimentos da parte 2. Você tem dúvida se a magia vai funcionar numa pessoa orgulhosa? Eu peguei um caso de uma menina que ela chegou na minha mesa de jogo falando que o caso dela era muito complicado de se resolver porque o ex dela era extremamente orgulhoso e magia nenhuma pegava nele. E de fato essa menina já tinha tentado de tudo, já tinha feito pelo menos umas 4 magias diferentes com pessoas diferentes, com um bom intervalo de tempo e ela não tinha tido resultado nenhum. E as 4 pessoas que ela tinha contratado anteriormente sempre falaram a mesma coisa, a pessoa era muito orgulhosa. E de fato o jogo mostrou que era uma pessoa extremamente orgulhosa. Eles terminaram porque ela disse umas verdades na cara dele, ele não gostou muito do que ela disse e acabou terminando com ela e se afastando dela. Ela ficou extremamente arrependida, mas ela sabia que aquilo que ela tinha falado pra ele não era mentira, mas que eles poderiam conversar e tentar se acertar. Papo vai, papo vem, e eles pararam de se falar por completo. Ela procurou essas pessoas pra poder fazer magia, nada fluiu. Ela chegou na minha mesa e eu abri o jogo pra ela. A carta que saía pra poder representar o cara sempre era a carta do Imperador. Sempre era a carta do Imperador. Aquilo já me acendia um pouquinho de alerta sobre o orgulho do cara, sobre o ego do cara. Joguei ali pra poder ver as possibilidades e o jogo deixou claro pra mim que ele não voltaria de forma completa, porque ele na cabeça dele acreditava que ela precisava ceder pra ele e não que ele deveria ceder, porque ele estava com orgulho ferido. Guardem muito bem essa informação. Fiz o trabalho de obsessão amorosa e o trabalho de obsessão amorosa depois de 3 meses não tinha dado resultado praticamente nenhum. O cara não tinha nem mandado mensagem pra ela, nem conversado com ela, nem nada. Voltamos a fazer uma nova consulta para poder analisar aquela situação e o jogo tinha deixado muito claro para mim que ele não voltaria de forma direta, que ele estava esperando ela ceder algum tipo de espaço. Eu tinha orientado ela a não procurar ele, a não mandar mensagem nem nada do tipo. Mas o jogo tinha deixado claro que ela precisava dar pelo menos o mínimo de espaço para que ele se movimentasse em relação a ela. A obsessão amorosa estava perturbando a cabeça do homem, ele pensava nela muito, ele sentia muita saudade dela, mas ele era extremamente orgulhoso. Nessa consulta eu falei com ela que nós poderíamos fazer uma quebra de orgulho para poder ajudar nesse processo, mas que ela precisaria encontrar alguma brecha, dar algum espaço, ainda que mínimo, de aproximação dele em relação a ela. O espaço que eu e ela conversamos, achamos melhor que fosse dado, seria ela mandar uma mensagem pra ele poder buscar algumas coisas que estavam na casa dela. Ela mandou essa mensagem pra ele. O cara respondeu prontamente. A mensagem bateu no telefone do homem, ele já respondeu ela. Ele foi lá buscar as coisas e eles acabaram ficando e conversando sobre. Eu expliquei pra ela que não valeria a pena ela tentar ficar jogando a culpa pra cima dele ou qualquer outra coisa do tipo, porque ele não iria dar espaço pra isso, ele não iria admitir os erros dele. Mas o que ela não esperava e que a obsessão amorosa foi extremamente genial nessa situação é que ele tava com tanta saudade dela que ele simplesmente cagou pra tudo que aconteceu e ele quis permanecer do lado dela. Foi ele quem pediu pra voltar, foi ele que falou que queria deixar tudo pra trás e foi ele que queria começar do zero com ela de novo. Ele foi só buscar as coisas dele e eles acabaram voltando. Então sim, a magia vai pegar na cabeça de pessoas orgulhosas, embora com toda certeza o orgulho seja um grande atrapalho na vida de qualquer magista que trabalha com magia amorosa. Afinal de contas, o orgulho é uma resistência e que às vezes nem a magia consegue quebrar essa resistência. Magia poderosa para trazer o ex de volta. Foram exatamente essas as palavras que uma cliente procurou aqui no TikTok.
Encontrou diversos vídeos de pessoas ensinando simpatias que jamais falhariam. E com ela falhou. Na cabeça dela era muito mais fácil tentar esquecer do que lutar para poder ter aquela pessoa que ela tanto amou de volta. Por quê? Porque a desinformação a levou a procurar soluções rápidas e milagrosas. Pessoas que prometiam trazer o ex de volta em 2, 3 dias. Pessoas que prometiam mudar a personalidade do ex que você tanto reclamava. Pessoas que davam 100% de garantia em qualquer serviço mágico. E num desses golpes de sorte ela encontrou justamente o meu perfil. Muito cética porque ela já tinha perdido dinheiro demais em cima disso, ela marcou uma consulta comigo. E como ela tá hoje, você deve estar se perguntando. Ela tá casada com a pessoa que ela tanto quis. Quando eu falo pra poder fazer um trabalho perigoso como a obsessão amorosa, somente se você tiver certeza que é aquilo que você quer, justamente pra não acontecer com você o mesmo que aconteceu com essa consulente. Fui procurada mais ou menos 2 meses atrás por uma mulher que tava desesperada porque o cara tinha terminado com ela e assumido outro relacionamento praticamente no dia seguinte. Em consulta a gente conversou bastante sobre o assunto e ela falou pra mim que o cara não tinha motivos pra terminar com ela, que ele terminou do dia pra noite e assumiu outro do dia pra noite. O que não era que o jogo tinha mostrado, afinal de contas o jogo mostrou que o relacionamento deles estava capengando há muito tempo. Os dois eram infiéis no relacionamento, ele traía ela e ela traía ele, mas eles não queriam assumir isso um pro outro. Pois o cara chegou pra ela, terminou com ela, falou que não dava mais, que não queria mais, e ele começou a ficar com outra logo no dia seguinte. Mas a fofoca que tava correndo ali entre as amizades dele é que ele tinha assumido outra pessoa no dia seguinte, o que não era verdade. Ele começou a ficar com a outra no dia seguinte, mais ou menos 1 mês depois ele assumiu o relacionamento com ela. E essa mulher estava desesperada porque ela queria reatar o relacionamento dela, ela sabia que ela também tinha errado muito em cima dessa situação, mas que ela queria uma nova oportunidade para trazer esse homem que ela ama tanto de volta para a vida dela. O jogo indicou logo de cara que era para poder fazer um afastamento de rival para tirar essa pessoa ali do caminho dele, e logo em seguida um feitiço de obsessão para fazer ele voltar para ela pensando muito mais nela. Eu expliquei para ela que o feitiço de obsessão amorosa era um feitiço muito poderoso, principalmente porque faria ele pensar muito mais nela. Ele não iria conseguir fazer muitas coisas sem pensar nela, e o propósito do feitiço de obsessão amorosa é justamente esse: focar tanto a cabeça da pessoa em você que ela acaba voltando pra você. E eu expliquei pra ela que o feitiço de obsessão amorosa faria ele muito provavelmente ser mais próximo, ser mais grudento com ela e consequentemente mais ciumento. Só que ela não estava disposta a deixar o amante para poder continuar seguindo com o marido. E eu deixei bem claro pra ela que ela precisava então ter uma atenção dobrada, senão ela iria se ferrar tanto com o amante quanto com o marido. Ela concordou, os trabalhos foram feitos e mais ou menos 1 mês depois o trabalho começou a dar resultado. Ela começou a perceber que tanto o ex-marido dela quanto a outra pessoa com quem ele estava se relacionando não estavam mais tão próximos, tinham tirado fotos das redes sociais e tudo mais, estavam brigando muito. E a fofoca chegou até o ouvido dela porque os amigos próximos contaram a fofoca pra ela. Logo em seguida o cara mandou mensagem pra ela falando que eles precisavam se encontrar pra ajeitar algumas coisas. Essas coisas que eles precisavam ajeitar um com o outro eram relacionadas a esse afastamento que eles tiveram, tinham coisas do cara na casa dela ainda. Porém a química entre eles foi tão grande que eles se reencontraram, perceberam que não valia a pena ficar afastado e voltaram. Até aí tudo bem, né? Era exatamente o que minha consulente queria, que ele voltasse pra vida dela. Mas ela marcou uma nova consulta pra poder dar uma olhada no jogo de cartas e ela veio falar pra mim em consulta que ela não esperava que o resultado fosse tão rápido e que não tinha dado tempo dela resolver as coisas com o amante dela. E aí ela falou que depois do feitiço o cara tá muito mais em cima dela e ela não tá conseguindo escapulir pra poder ficar com o amante porque o cara tá mais em cima dela. Sendo que ela fez ciente disso tudo.